Nos bastidores da obsessão. Capítulo 11. As agressões. Para o espírita decidido, a tranquilidade de consciência ante o dever retamente cumprido é o melhor prêmio que ele pode oferecer a si mesmo. Esse era o estado que nos dominava, enquanto estavam em curso as tarefas a que os problemas da família Soares nos convocaram, e que, por mercê de Deus, fôramos honrados pela oportunidade de servir. Não poucas vezes nos surpreendíamos empolgados pelas evocações que, conquanto não tivesse toda a clareza que gostaríamos de experimentar, se nos apresentavam em painéis de recordação, mesmo quando a memória registrava os fatos com as tintas sombrias de pesadelos em que o receio assomava incontrolável. Lembrávamo-nos do mestre inconfundível, do que lhe custara descer aos homens e experimentar sem queixa a convivência com as paixões humanas, suportando o fardo pesado das incompreensões dos que o cercavam, acostumados conforme viviam com as questiúnculas do imediatismo. O estoicismo do amor de Jesus dava-nos forças e coragem para prosseguir, felicidade de viver entre os dois mundos que se interpenetram e cujas fronteiras mais não são do que uma fímbria divisória, um claro escuro de tênues colorações difíceis de definir e delimitar. Nesse sentido, e sob outros vários aspectos, o Espiritismo se nos apresenta como roteiro de segurança para o equilíbrio do espírito do homem. Desfazendo as ilusões da matéria e vencendo as sombras transitórias que vedam as visões do mundo espiritual, apresenta-nos as causas reais de cujos efeitos, e somente neles, até agora, se há detido o pensamento da pesquisa tecnológica. Suas asseverações rigorosamente filosóficas conseguiram avançar além da própria filosofia, no seu conjunto classicista, porque, ensaindo da interrogação pura e simples, da indagação meramente vazia e das conjunturas, das hipóteses, traz das realidades metafísicas as soluções morais e vitais para o enigma homem, que se deixa de quedar perturbado pelas incógnitas diversas para palmilhar a senda dos fatos, de cujo contexto extrai a realidade ontológica legítima, que o capacita a avançar intimorato, embora circunstâncias, condições e climas morais sob cuja constrição evolute na direção do infinito. Sim, porque não são os homens apenas que realizam espontaneamente incursões no além-túmulo, mas, e principalmente, os vitoriosos da sepultura vencida que retornam, cantando a ressurreição da vida após a lama e a cinza do corpo, a repetirem incessantemente a lição imorredoura do Cristo, na manhã gloriosa do domingo, logo após a sua morte, como astro fulgurante, atestando desse modo a indestrutibilidade do espírito e, consequentemente, as sucessivas transformações da vida para atingir a sublimação. Religião do amor e da esperança, pábulo eucarístico pelo qual o homem pode comungar com a imortalidade, é o lenitivo para a saudade do desconforto ante a ausência dos seres amados que o túmulo arrebatou, mas não lhes conseguiu silenciar a voz. Esperançados, padecentes que sofrem as ácidas angústias de hoje, compreendendo serem elas o resultado da própria insânia do passado, porém, com os olhos fitos na esplendorosa visão do amanhã que lhes está nas mãos, apressar e construir. Praia de paz, na qual repousam em dinâmica feliz
os nautas aflitos e cansados do trânsito difícil no mar das lutas carnais. Santuário de refazimento através da prece edificante. Escola de almas que aprendem no estudo das suas informações preciosas e das suas lições insuperáveis a técnica de viver para fruírem a bênção de morrer nobremente. Hospital de refazimento para os transfugas do dever, que nele encontram o bálsamo para a chaga física, mental ou moral. Todavia, recebem a diretriz para amar e perdoar, a fim de serem perdoados e amados pelos que feriram e infelicitaram. Colo de mãe generosa e o amparo da orfandade, preparando-a para o porvir luminoso, já que ninguém é órfão do amor do nosso Pai. Abrigo da velhice, portal que logo abrirá, de par em par, a aduana da imortalidade. Oficina de reeducação, onde a miséria desta ou daquela natureza encontra a experiência do trabalho modelador de caracteres a serviço das fortunas do amor. Traço de união entre a criatura e o Criador, religando-os e reaproximando-os até que a plenitude da paz possa cantar em cada criatura, à semelhança do que o apóstolo das gentes afirmava. Já não sou eu o que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. As altas responsabilidades consequentes do conhecimento do Espiritismo forjam homens verazes, cristãos legítimos. Neles não há campo para a coexistência pacífica do erro com a retidão, da mentira com a verdade, da dissimulação com a honestidade, da lealdade com a hipocrisia, da maledicência com a piedade fraternal, da ira com o amor. Compreendendo que ser espírita é traçar na própria conduta o comportamento do Cristo, a exemplo de todos aqueles que o seguiram, e consoante preceitua o eminente apóstolo Allan Kardec. O aprendiz da lição espírita é alguém em combate permanente pela própria transformação moral, elevação espiritual e renovação mental, com vistas à perfeição que a todos nos acena e espera. Sem dúvida, sentíamos a fragilidade das nossas fracas forças e buscávamos na prece o refúgio e na meditação o refazimento, aurindo energias e vitalidade para atravessar bem os dias do trabalho superior no qual nos encontrávamos e cujo êxito, em grande parte, dependia da contribuição que pudéssemos oferecer. Com muita propriedade, se assevera que a insegurança de uma muralha está na pedra que se encontre mal colocada. Arrancada esta, mais fácil se faz conseguir-se deslocar outra, e assim sucessivamente. Pairando sempre sobre todos nós, o Espírito do Senhor convinha-nos e nos convém não desfalecer na luta. Com tais pensamentos, irrigando-nos a mente, no encontro imediato à excelente entrevista mantida com o irmão Teófrastos pela psicofonia cristalina do médium Moraes, o benfeitor Saturnino elucidou-nos de que as operações espirituais em andamento, com o consequente deslocamento do diretor do anfiteatro, em breve se refletiriam entre os demais componentes dos diversos grupos de espíritos infelizes ligados ao mal, de maneira negativa, e que logo, se refizessem do choque, arremeteriam violentos, tentando uma revanche injustificável, perniciosa e de resultados para eles sempre mais danosos. Convinha que nos mantivéssemos nos padrões do Cristo para, resguardados por nossa vez, resguardássemos os resultados superiores da empresa da luz.
Devidamente esclarecidos e também fortificados, continuamos nas tarefas habituais da propaganda espírita, quando, uma semana depois, começamos a experimentar, quase todos nós, os encarnados, participantes do labor abençoado, singular melancolia e alguns traços de irritabilidade no comportamento. Não ignorávamos que algumas das técnicas de que se utilizavam os perseguidores de encarnados atormentados que buscam o concurso do espiritismo são, em diversos casos, o aumento da agressão às suas vítimas, a fim de lhes darem ideias falsas de que a frequência às sessões lhes acarretou maior dose de sofrimento, inspirando-as a debandarem, após o que então cessam de inóspito a constrição obsessiva, fazendo crer que a melhora decorreu do abandono àqueles compromissos repentinos, para voltarem mais ferozes, mais cruéis, mais implacáveis, quando tais pacientes, invigilantes quase sempre, lhes favorecem o campo fisiológico e psíquico, com recursos adequados à continuação dolorosa da perseguição temporariamente insana. De outras vezes, agem de maneira bem característica. Logo que seus clientes começam a honesta participação no estudo e na tarefa espírita da própria libertação, seja porque a modificação no campo mental lhes impede o intercâmbio com a mesma facilidade, seja por tática de estratégia belicosa, afastam-se os perseguidores, permanecendo, porém, em contínua vigília. Os incautos logo experimentam a falsa liberação, reconhecem a desnecessidade do conhecimento clarificador e se dizem comprometidos com programas sociais e de outra ordem, transferindo para o futuro os deveres espirituais, e partem lépidos a gozar. Afirmam-se reconhecidos ou consideram a coincidência da cura exatamente quando passaram a examinar o problema sob a luz do Espiritismo, mas lamentam a circunstância que os obrigam a um temporário afastamento. Quando a questão já lhes parece vencida, sem que as dívidas tenham sido necessariamente resgatadas, desde que nada fizeram por corresponder à confiança da vida, eis que os verdugos perseverantes que os seguem retornam vigorosos e mais constringentes se fazem, com altas doses de fereza, sem que os obsediados contem com qualquer recurso a seu favor, considerando que nada providenciaram para a hora da aflição e do desconforto. Não desconhecíamos que, em todo o processo de desobsessão, se a vigilância, a oração e o jejum moral são condições essenciais, o otimismo e o bom humor não podem ser relegados para trás. Tristeza é nuvem nos olhos da saúde e irritabilidade é tóxico nos tecidos da paz. Contudo, experimentávamos certas sombras psíquicas, investindo insistentes, constantes. Convocados a uma reunião extraordinária, a palavra de Saturnino, sempre pronta e luminosa, veio em nosso socorro. Como tudo são lições e aprendizagem, tem maior valor quando o aluno é coparticipante do ensinamento. Nele atuando, o venerável benfeitor nos admoestou bondosamente, conclamando-nos a resistência contra o mal do ensinamento evangélico e corroborando a advertência anterior de que as investidas da organização logo se fariam sentir, conforme era de esperar. Levantássemos o espírito e marchássemos irmanados de maneira a nos sustentarmos uns nos outros, repetindo ainda cristianíssimo. Onde quer que se encontrem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu com elas estarei. Da inesquecível lição de Mateus, capítulo 18, versículo 20.
A oração em conjunto, a reunião de pensamentos, consegue a bênção da fraternidade e esta do socorro recíproco. É muito fácil arrebatar-se uma vara isolada, mas não se pode fazer o mesmo a um feixe. A família Soares completou o amoroso desencarnado. Estava sendo convidada a novas aflições necessárias à própria evolução e a melhor entendimento das responsabilidades imortalistas. Sendo a dor a melhor forma de o homem entender as realidades da vida, por enquanto, era bem certo que o sofrimento faria o seu mistério. Terminada a reunião, quando já nos recolhéramos ao lar, Petitinga chamou-nos ao telefone, convidando-nos a debandar o lar dos Soares, onde infeliz acontecimento transcorrera, e Dona Rosa, muito aflita, lhe solicitara urgente visita. Quando chegamos à residência do senhor Mateus Soares, encontramos os familiares tomados de superlativa amargura. Dona Rosa e a filha Amália haviam retornado do hospital do pronto-socorro, onde se encontrava internado o chefe do lar, que fora submetido a delicada cirurgia de emergência. Dona Rosa, compreensivelmente aflita, esclareceu que recebera informação de pessoa amiga de que o senhor Mateus fora levado à pressa para aquele hospital, nas primeiras horas da noite, como vítima de uma cena de sangue. Não possuía detalhes que esclarecessem a situação. O agressor, que fazia parte do grupo de amigos do descuidado genitor de Mariana, era frequentador habitual do local em que o esposo se demora noites adentro na desenfreada jogatina. O delegado de polícia dali saíra havia poucos minutos e se fizera sucinto nos esclarecimentos. Dissera haver prendido o antagonista que se apresentava alcoolizado e que ficaria retido até a abertura do necessário inquérito, enquanto o estado do senhor Mateus, inspirando cuidados no hospital, se definia. Interrogado quanto às causas da agressão, o policial dissera que essas surgiram numa discussão de pequena monta travada pelos dois. O senhor Mateus acusara o adversário de estar jogando com cartas marcadas e utilizando de processos desonestos, o que dera início à acalorada discussão, que redundou num intempestivo e lamentável golpe de punhal, que o acusado aplicara certeiro, como se conduzido por mão poderosa que lhe acionasse as forças, considerando ser também um homem de quase 60 anos de idade. Isso dera razões ao delegado para fechar a casa que funcionava com jogos de azar proibidos pela polícia. A sua visita ao lar dos Soares tinha o objetivo de colher dados que o pudessem ajudar com alguns antecedentes que aclarassem diversos ângulos da questão, tais como se era do conhecimento familiar alguma rixa antiga de altercações anteriores. Surpreendida dolorosamente pela quase tragédia que ainda poderia colimar com a desencarnação do senhor Mateus, a nobre senhora se encontrava vencida por angustiante expectativa. Só no dia seguinte poderia visitar o esposo, agora em pós-operatório. Fora acalmada no pronto-socorro por gentil estudante de medicina interno, que acompanhara a cirurgia e lhe explicara de boas perspectivas do operado, que, embora de organização fisiológica já cansada, estava até o momento reagindo muito bem. Recorri a Petitinga rogando-lhe a inspiração e o auxílio, pois que, com a notícia que lhe chegara ao lar abruptamente, Mariana fora acometida de um choque nervoso cruel, e desde então estava inquieta, olhar desvairado, com sintomas que lhe pareciam alarmantes. Todos se encontravam assustados com o acontecimento da agressão ao genitor e preocupados com o estado da jovem. Conduzidos à peça em que se encontrava Mariana, bondosamente atendida por Amália,
não tivemos dúvidas em verificar a presença de agressores espirituais interessados em criar pânico e perturbação na família aturdida. O ambiente psíquico traduzia a intoxicação violenta por fluidos de baixo teor vibratório, o que nos dava a impressão de um local asfixiante, abrasador e constringente. Muito sereno, Petitinga aproximou-se do leito em que a jovem se encontrava semidesfalecida, muito pálida, e depois de alguns breves minutos de recolhimento profundo, tocou as têmporas da moça, chamando-a paternal. Marina, filha, desperte, procure reagir a esse estado que lhe pode ser de consequências maléficas. Não pôde continuar. A jovem, como se fora acionada por invisível catapulta, ergueu-se de um salto e, transfigurada pela irrupção do fenômeno mediúnico, ficou de pé, em atitude desafiadora, desgrenhada, e avançou ameaçadora na direção do venerando servidor do Cristo, com os punhos cerrados. Por um momento, tivemos a antevisão de um desforço físico inimaginável. Muito junto ao apóstolo espírita, estacou e, atirando a cabeça para trás, estrugiu ruidosa e chocante gargalhada em que revelava fúria e zombaria armazenadas, furiosamente libertadas. Petitinga, interrégimo, tranquilo, sem arredar-se do lugar, falou bondoso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo, meu irmão. Este, como qualquer momento, é sempre precioso instante de buscar a paz. Eis-nos aqui, estamos para tal, para ajudá-lo no que nos esteja ao alcance. Ajudar-me? Revidou o colérico. Não me parece que seja eu aquele que neste recinto necessita de ajuda nestas circunstâncias. Os senhores, no entanto, creio, precisam de urgente socorro. Isto sim. Engana-se, meu amigo. Estamos socorridos pela divina providência. Socorro esse que constatamos graças à sua presença entre nós, presença esclarecedora, convincente, que nos traz o elo para entender os acontecimentos transcorridos nestas últimas horas, envolvendo a família que nos agasalha no seu lar. Sim, sem dúvida, assentiu furioso. Aqui estamos obedecendo a ordens. Trata-se de um desforço justo e esperado, não? Certamente que os senhores deveriam estar aguardando a resposta dos nossos chefes à intromissão nefanda que realizaram em nossos programas. Ou acreditam que tudo continuaria a correr em águas de rios tranquilos? Não é da lei que toda ação produz uma reação equivalente? Portanto, não há por que esperar outra coisa. Estamos perfeitamente esclarecidos, apostrofou Petitinga. Ocorre, todavia, que a direção do ataque errou o alvo. Não somos nada, nós as criaturas humanas. Espíritos em débito, caminhamos cansadamente pelos impositivos do ressarcimento difícil. Companheiros da dor, todos nós somos herdeiros do amor de nosso Pai. Obedecendo às instruções que dimanam da vida abundante e que nos foram lecionadas por Jesus Cristo, Ele deveria ser-lhes a meta, e não nós outros, caminheiros sofridos como você próprio, marchando na busca dele. Nada queremos com ele, revidou com estridente desafio em que expressões vulgares traduziam o estado primitivo de realizações morais do contendor. Nosso compromisso é com vocês e saberemos como revidar à altura a ousadia de que se revestem. Insistimos, no entanto, voltou a expor o doutrinador valoroso, em explicar que nos encontramos sob o comando do Cristo e que na impossibilidade de você se dirigir a Ele, mas chegando-se até nós
indiretamente avança na sua direção. Conquanto as nossas limitações, problemas múltiplos e ausência de mérito, não estamos à margem dos auxílios da espiritualidade superior. Nesse momento, mesmo em que lhe falamos, já nos sentimos amparados suficientemente para interromper a entrevista de violência, porquanto, nobre mensageiro do Senhor, prontificou-se a assisti-lo e tranquilizá-lo, encaminhando-o como do nosso desejo a Jesus. Que petulância! Arremeteu, desacisado. Assistir-me e tranquilizar-me, melhor do que me encontro é impossível. Quanto aos senhores, sim, fazem-se necessários muitos auxílios para saírem da enrascada em que se envolveram. Tenham em mente que, representando a luz como pretendem, estamos dispostos à verificação. Mas a luz dimana do alto, conviu Petitinga, porque tudo nos vem do alto. É o que veremos desde já, explodiu arrogante. Na impossibilidade de no momento atingirmos esse alto, ficaremos cá embaixo e iremos derrubar os postes que sustentam as falsas lâmpadas, arrebentando-as, destruindo os vasos luminosos e fazendo que a escuridão retorne aos sítios em que ela imperava gloriosa. Falava com sarcasmo cruel e, sem dissimular a ira, chasquinava cinicamente. Imperturbável, Petitinga redarguiu. Lamento a sua situação, preferência da treva à luz, do erro à verdade, do engano à lucidez. Cada um, porém, tem o direito de viver e respirar o clima, contemplando a paisagem que melhor lhe apraz. Contudo, advertimo-lo quanto à presença do generoso benfeitor paternal, que lhe poderá ajudar com segurança. Confie nele e deixe-se conduzir tranquilamente. Jesus fará o resto. É claro que nos não devemos expor à temeridade, criando situações embaraçosas e perfeitamente desnecessárias. Não ignoramos que nossos irmãos maiores nos esclareceram e advertiram quanto às agressões de que seríamos vítimas. Ora, convém considerar que tais arremetidas já estão em curso. Experimentamos, nós próprios, os sinais constrangedores de influenciações negativas nos últimos dias, até que a palavra sábia do nosso instrutor nos alertasse para a questão. É natural, portanto, que esse estado de coisas fosse tomar corpo, onde as possibilidades de êxito poderiam suceder melhor. Não que nos consideremos em condições superiores ao nosso próximo. Ocorre, no entanto, que na família Soares, os membros que não privam dos ideais elevados da vida são muitos, a iniciar pelo genitor da casa que, vinculado às celebrações infelizes, desde há muito, prefere a situação insana em que se demora a comunhão libertadora que lhe tem sido acenada inúmeras vezes. Não crê você que o problema de Mariana deveria chamar-lhe a atenção? O drama de Marta, a outra filha, inquieta em conúbios de infelicidade, merecia exame? No entanto, o nosso Mateus, conturbado em si mesmo, é espírito portador de enfermidade íntima de longo curso, que caminhará demoradamente até encontrar o horizonte claro da renovação. Silenciou por alguns momentos e prosseguiu. O campo, portanto, na família é excelente para agressões de baixo teor espiritual e vibratório. Vivendo o clima da jogatina, o nosso irmão foi vítima de entidades infelizes que armaram a mão do seu opositor para lhe roubarem a vida. Assim, atingiriam a família em libertação da obsessão cruel de que padecem muitos dos seus membros, provocariam escândalo e esmagariam de dor a Senhora Rosa, verdadeiro anjo de renúncia
em clima de belicosidades. Depois nos atingiriam também emocionalmente, prejudicando grandemente os labores dos nossos benfeitores espirituais. Ante o choque provocado pela cena, a menina Mariana entrou em sintonia com o sicário, que a espreitava, esperando, e incorporou-a inconsequente. Dando maior ênfase ao ensinamento, continuou: como você não ignora, tudo está previsto. Merece considerar que o problema da desobsessão tem longo curso. O simples afastamento da entidade perseguidora não é fator de paz naquele que se lhe vinculava. Em processos obsessivos, quais os de Mariana, há sempre uma mediunidade latente que oferece recursos de sintonia psíquica entre perseguidor e perseguido. Com o afastamento do primeiro, as possibilidades medianímicas do segundo se dilatam, sendo necessário educar, disciplinar, instruir o médium para que éste adquira os recursos que o capacitem à defesa própria, aos cuidados contra as ciladas bem urdidas de outros espíritos infelizes ou levianos. Enfim, que preparem o seareiro em potencial para o labor na gleba imensa do Cristo, na qual escasseiam ainda agora trabalhadores diligentes e devotados. Quanto à agressão de que parecia que eu seria a vítima, não vi razões para preocupar-me, em tarefa do Cristo, conquanto às minhas imensas imperfeições, confio nele. Além disso, quando estamos a serviço da verdade, geramos e emitimos vibrações que nos defendem de todo o mal. Chegáramos ao local de despedida, apertamo-nos as mãos e separamo-nos. No dia imediato, retornamos ao lar dos Soares à noite e fomos informados de que o chefe da família estava com excelentes possibilidades de recuperação, embora Dona Rosa, acabrunhada, se referisse ao estado espiritual e moral do esposo como dos mais lastimáveis. Dissera-lhe ele que logo recuperasse a saúde e saberia desforçar-se do agressor. Pouco se dava com o que ocorresse consigo mesmo, mas lavaria em sangue o seu nome e a sua honra. Retornara, pois, do nosocômio, inquieta, aflita, confiando na providência divina, que saberia encontrar solução justa para o caso tão complexo. A veneranda senhora definhava, e seu rosto sulcado pela dor inspirava-nos profunda piedade fraternal. Carinhosamente estimulada por Petitinga, de suas mãos, recebeu a transfusão de abundante energia refazante pelo recurso do passe. Não padeciam dúvidas de que, vendo fracassados os seus planos de desdita, eliminando a vida física do senhor Mateus, os facínoras espirituais estavam a atormentá-lo, gerando as raízes perigosas do ódio, em cujas malhas imprevidente e leviano se emaranhava. Perturbado, seria presa mais fácil ainda para uma tragédia imprevisível após a recuperação da saúde. No domingo imediato, quando da reunião pública de exposição doutrinária na União Espírita Baiana, verificamos mais uma vez as artimanhas de que se fazem objeto os espíritos trevosos. Petitinga assomara à tribuna doutrinária e pregava. A sua palavra harmoniosa vibrava em tons de consolo, reportando-se ao estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, Instruções dos Espíritos, Perdão das Ofensas, a excelente mensagem de Simeão, ditada em Bordeaux em 1862. O recinto estava saturado de emoções superiores, e algumas pessoas tinham os olhos coroados de lágrimas. No intervalo natural da explicação, conhecido senhor de respeitável família local,
obsesso contumaz, adentrou-se pela sala pública da sessão e, com o semblante fortemente com gesto, avançou na direção da tribuna, ruidosamente, e bradou, referindo-se a Petitinga: Hipócrita, quem é para pregar? Imperfeito como tu, como te atreves a falar da verdade e ensinar pureza, possuindo largas faixas de desequilíbrio íntimo que ocultas dos que te escutam? Dize. Todos fomos dominados por estranho constrangimento, e um silêncio tumular se abateu sobre o auditório. Petitinga, empalidecendo, levantou os olhos claros e transparentes, fitou o arrogante obsessor que o tomara a boca do atormentado cavalheiro e respondeu humilde: Tens toda a razão, e eu o reconheço. O tema em pauta hoje, que o caro irmão não ouviu, se refere exatamente ao perdão das ofensas. Não te evadas covardemente, descarregou o infeliz opositor. Refiro-me às condições morais de que se devem revestir os que ensinam, os que chamas à verdade e que te faltam. Desafio-te a que abandones a tribuna religiosa ou abandones a vida que levas. O assombro colocava-nos em estupor. Indubitavelmente, a entidade loquaz e enferma desejava criar condições de suspeição quanto à conduta ilibada, transparente e nobre do evangelizador, e o desafiava a um duelo verbal negativo e pernicioso. De fé inquebrantável, no entanto, o sereno, o lecionador da doutrina espírita, sem trair na voz as emoções que o visitavam, esclareceu com tocante sentimento da mais pura humildade. Irmãos, o amigo espiritual tem toda a razão e não me posso furtar ao dever de necessários quão inadiáveis esclarecimentos. Ensinou o Mestre que nos confessássemos uns aos outros, prática esta vigente entre os primeiros cristãos e que o tempo esmaeceu e deturpou dolorosamente. Nunca me atrevi, nunca experimentei coragem para dizer aos companheiros sobre as minhas próprias dificuldades. Agora, utilizando-me do auxílio do irmão que me faculta ensejo, digo da luta intensa que travo na alma para servir melhor ao Senhor. Tentado cada dia aprimorar-me intimamente, lapidando grossas arestas e duras angulações negativas da minha personalidade enferma. Depois de ter conhecido Jesus, minha alma luta denodadamente contra o passado sombrio, nem sempre logrando êxito na ferrenha batalha de superação dos velhos padrões de ociosidade e crime em que viveu na imensa noite dos tempos. Abandonar, todavia, o arado, porque tenho as mãos impróprias, quando a erva magraça e escasseiam obreiros, não o farei nunca. Elegi, desde há muito, a desencarnação no grabato da aflição superlativa e do abandono total. Fiel, no entanto, à luta redentora que me facultava a doutrina de Jesus, a partida para o mundo da consciência livre, cercado de carinho e conforto, ternura e compreensão, longe, porém, do serviço libertador. Prefiro a condição de enfermo, ajudando doentes, a ser ocioso, buscando a saúde para poder ajudar com eficiência. Enquanto se desgastam corpos e almas ao relento da indiferença de muitos, que as minhas mãos calejadas podem socorrer. Miserabilidade socorrendo misérias maiores, a posição falsa daquele que recebeu o talento e o sepultou, conforme nos fala a parábola do Senhor. Embora imperfeito, deixo luzir minha alma quando contemplo a grande luz. Vasilhame imundo aromatiza-me ao leve rócio do perfume da fé. Espírito infeliz, mas não infelicitado,
Banho-me na água lustral da esperança cristã. Perdoa-me, Senhor, na imperfeição em que me demoro e ajuda-me na redenção que persigo. O auditório, compungido e emocionado, atendido por vibrações superiores, chorava comovido, e lágrimas transparentes adornavam a face do servidor do Cristo, rutilando singularmente naquela manhã de sol. Inesperadamente, o perturbador espiritual arrojou ao assoalho seu instrumento e, dominado por crua emotividade, bradou: Perdoa-me tu. A tua humildade vence-me a braveza, velhinho bom. Deus meu, blasfemo. O ódio gratuito cega-me. Perdoa-me, velhinho bom, e ajuda-me com a tua humildade a encontrar-me a mim mesmo. Infeliz que sou, tudo mentira, mendacidade inditosa, a que me amarga os lábios. Ajuda-me, velhinho bom, na minha infelicidade. Petitinga desceu os degraus da tribuna, aproximou-se do sofredor e, falando-lhe bondosamente, envolveu o médium com gesto de carinho, convidando-o a sentar. Perdoe-nos o Senhor de nossas vidas, falou em discreto pranto. E, levantando a voz, rogou: Oremos todos a Jesus pelo nosso irmão sofredor, por todos nós, os sofredores. Raras vezes na vida física presenciara a cena mais comovedora. Era como se o mundo excelso baixasse à terra e os homens pudéssemos transitar no rumo daquele mundo onde reside a felicidade. Retornando à calma, o médium, ignorando o que se passara, teve um gesto de espasmo por encontrar-se ali. Esclarecido em poucas palavras pelo pregador, este retornou à tribuna e, como se nada houvera ocorrido, deu curso à prelação. À hora regulamentar, os trabalhos foram encerrados, enquanto a cidade, lá fora, cheia de sons e músicas do dia e da faina dos homens, se deixava inundar da luz do sol.